Faz a introduçãozinha aí. Faz aí, ô, Kel, vou deixar para você, vai. Hum. Como é que seria a introdução de um canal legal no YouTube? Alô, galerinha! Isso, bisteca. Bem-vindos ao canal Bistequeira. Já deixei o like. Deixe seu like, assina o sininho, o tininho. Ai, Senhor, a glória. Ah, você tava fazendo outros lances, hein, Narinho? Ó, tava dando aquela conversada capri, né? Também já fiz isso hoje, né? Você já conversou com a Pri hoje, ô, Kel? Galera, vamos lá, ó. Eu vou retomar o que a gente viu na aula de ontem. Aí eu fiz agora organizadinho, tudo nesse programa só, para estar evitando usar o PowerPoint para ver se não para de travar. E a minha primeira pergunta é exatamente isso. Está travando aí? Está tudo tranquilo? Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Tá tranquilo. Sim? Ô, Bisteca, Eu. eu acho que não é o PowerPoint, porque hoje da Eliana não estava travando. E ela usou o PowerPoint. É, mas deve ser comigo. Mas enfim, vamos com calma. Ó, aula passada a gente viu qual é o conceito de pirâmide. Vamos lembrar? Eu tenho um plano aqui, que nesse caso eu chamei de beta. Nesse plano eu tenho um polígono qualquer inscrito nele. Eu fiz aqui como exemplo esse triângulo. E aqui fora tem esse ponto que é o ponto V, certo? O que a gente chama de pirâmide? É quando reúne todos os pontos do polígono de baixo no plano até o ponto V, que é o ponto que não pertence ao plano. Lembra aqui, ó, que esse ponto V, ele não pertence ao plano beta. Tudo bem? Aí os elementos são: esse ponto que fica aqui para fora, ele é o vértice da pirâmide, tá certo? Aqui, ó, os pontos A, B e C, a gente sabe que eles também são vértices, só que eles são os vértices da base. Esse segmento que liga a base até o vértice, a gente chama de aresta lateral, certinho? Aí nós temos aqui a base. A base, ó, ela pode ser qualquer prisma, tá bom? Qualquer prisma do nosso poliedro ali. E aqui, ó, eu falei do prisma, não, né? Aqui não é prisma, não, aqui é pirâmide. Eita, aqui que dá copiar um negócio do outro. Na base, era qualquer polígono aqui, tá bom? Vamos desenhar aqui. Pode ser qualquer polígono ali. E aqui esquece, é só no prisma que tem duas bases paralelas. A pirâmide tem uma base só. Esse carinha aqui é muito importante a gente ressaltar a importância dele aqui, ó. Esse carinha aqui é a face lateral, tá? Esse triângulozinho ali. E aqui a gente tem a aresta da base. Esses são os elementos importantes da pirâmide. A nomenclatura da pirâmide, ela é dada através da sua base. Então, aqui, ó, se a pirâmide ela tem base triangular, então ela vai ser pirâmide triangular. Se a pirâmide tem uma base quadrada, então significa que ela vai chamar pirâmide quadrangular. Se a pirâmide, na sua base, tem um pentágono, então significa que ela é uma pirâmide pentagonal. Ou seja, a nomenclatura é dada de acordo com o polígono da base, certinho? Uma exceção aqui que a gente já estudou seria essa pirâmide triangular. Ela também é conhecida como tetraedro. A gente já estudou isso em poliedros. O tetraedro é o poliedro, ele possui 4 faces de triângulos, tudo bem? E aí o tetraedro regular é porque são 4 triângulos equiláteros, é o que a gente vai ver também na aula de hoje. Tudo bem? A classificação da pirâmide é a seguinte: existe a pirâmide reta
e a pirâmide oblíqua. Na pirâmide reta, eu quero que vocês guardem isso, ó. O vértice da pirâmide, ele é perpendicular à base da nossa pirâmide, bem no centro dessa base, certinho? Olha lá, o vértice, ele é perpendicular bem no centro da base. A gente diz que o O é a projeção ortogonal do vértice. Então, o que você tem que guardar? Quando o vértice cai no centro da figura, ela é reta. Se o vértice, se a sua projeção não cai no centro da figura, então ela não é reta, ela é oblíqua. Lá, ó, ela é meio tortinha assim. Tudo bem? Então, se a projeção ortogonal cai bem no centro do polígono, ela é reta. Se a projeção ortogonal não cai no centro do polígono, isso, a projeção do vértice, ela é oblíqua. Tudo bem? E esse O aqui, galera, é legal de vocês guardarem. Ele é o centro da circunferência circunscrita. O que isso significa para a gente? Que a distância do O a qualquer vértice, deixa eu pegar uma cor aqui que apareça mais, ó. A distância do O a qualquer vértice vai ser sempre a mesma, que seria o raio, tá bom? A distância do O até esse vértice A é a mesma distância, por exemplo, do O até o vértice B. Tudo bem? Então, é por isso que ela é bem no centro da circunferência circunscrita. Então, ó, é isso. Esses daqui são os primeiros conceitos, os conceitos iniciais de pirâmide. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Meus amores? Acho que não. Acho que não. Então, posso apagar? Acho que sim. Professor, pode repetir essa última parte da pirâmide reta? Posso. Enzo, o vértice da pirâmide, ele vai ser perpendicular à base dela, bem nesse ponto O. E esse ponto O é o centro da circunferência circunscrita ao polígono. É a circunferência que está aqui fora do polígono. Deixa eu desenhar aqui, ó, que vai ficar meio feio. Mas seria essa circunferência aqui, ó. Ela é fora do polígono. Tudo bem? Por isso que a distância do O, Enzo, a qualquer vértice, sempre vai ser a mesma. Vai ser o raio desse polígono ali. Tá bom? Não o raio do polígono, sim o raio da circunferência. Eu falei polígono, me perdoa. Tranquilo? Ok, professor, entendi. Então, beleza. Então, essa aqui é a pirâmide. Aí, ó, eu vou pegar aqui uma nova página pra gente, para continuar o estudo. Tá certo? Zeca, Pois não. a relação de Euler serve para pirâmide? Serve se você pegar um número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tanto que teve uma dúvida, acho que foi lá atrás, que o nosso querido amigo Enzo falou, e a apostila traz para vocês, que ela fala um negocinho de N. O N significa o número de lados da base. Por exemplo, aqui na minha base, o N seria 3. Então, significa que a base ela tem 3 lados. Certinho? Então, a quantidade de vértices da pirâmide vai ser N mais 1. Por quê? Porque vão ser 3 da base mais o vértice da pirâmide que fica lá em cima. Tudo bem? A quantidade de arestas da pirâmide, ela vai ser N mais 1, 2, 3, vai ser N mais N. Vai ser 2N. Que a apostila traz algo assim para vocês. Tudo bem? E o número de faces também, ó. O número de faces da pirâmide vai ser N mais 1. Onde o N é o número de elementos da base. Certinho? Deixa eu pegar uma nova folha e mostrar isso para vocês. É que a apostila traz isso, mas isso não é tão relevante para a gente. Então, por exemplo, ó, se eu desenho aqui uma pirâmide de base retangular.
certo? Essa pirâmide é de base retangular. O que lá os caras falam para a gente? Que N é um número de arestas ou um número de vértices da base. Tudo bem? Então, esse daqui, o N, no nosso caso, seria igual a quanto? 4. Aí, para você determinar a quantidade de arestas, a quantidade de vértices e a quantidade de faces, você vai usar essa regrinha. Então, por exemplo, a quantidade de arestas, você vai fazer 2N. Então, significa que essa pirâmide tem 2N de arestas. Então, como o meu N é 4, 2 vezes 4, eu vou ter 8 arestas, que é verdade, ó. Ela tem uma aresta na base, 2, 3, 4. E aí ela tem uma aqui, 2, 3, 4. O total delas é 8. Tudo bem? Para você descobrir o número de vértices que elas têm. Aqui na base, então, vai ter 4, certinho? É só você somar mais um, porque é só mais um que tem ali. Então, você vai fazer N mais 1. Então, vai ser 4 mais 1. Ela tem no total 5 vértices. E o número de faces que ela tem é N, certo? Que são 4 faces, mais 1 também. Tudo bem? Que aqui você tem N, que representa as 4 faces, que são esses 4 triângulos na lateral, mais um embaixo, que é a face da base, então ela tem 5 faces. E aí, se a gente somar, né, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, o número de vértices e faces é 5 e 5. 5 mais 5, 10. O número de arestas é 8. Mais 2, 10. Então, vale o teorema lá. Vale a relação de Euler. Então, se vale a relação de Euler, significa que toda pirâmide ela é um prisma. Tudo bem? Era isso, Enzo. Só que quando você me perguntou, ele fez a relaçãozinha baseada ao prisma. Eu tinha até esquecido dessa dúvida que você tinha comentado. Lembra que você tinha falado no negócio lá na página 40? É só para calcular a quantidade de arestas, vértices e fases de acordo com o N, que é o número de arestas ou o número de lados que a nossa base tem. Beleza? Beleza, agora eu entendi completamente. Valeu. Tranquilo? Até me perdoa aí que eu tinha esquecido. Aí foi bom a dúvida da Júlia aí, que eu lembrei disso. Então, tanto o prisma, Júlia, quanto a pirâmide, eles são dois poliedros. Eles são poliedros. Eles não fogem do que aquilo que a gente estudou, não. Tá claro? Então, vale sim a relação de Euler para eles. Ok. A gente tinha parado nessa parte aqui, ó. A gente tinha parado aqui. Lembra que eu fiz com vocês essa partezinha aqui, ó. Só peguei e copiei de lá pra gente. Vou diminuir um pouquinho só para deixar aqui. Então, o que eu quero que vocês guardem, pessoal? Quando for analisar a pirâmide, primeira coisa, vamos analisar qual é a base da pirâmide. Porque para calcular a área da base dela, a gente precisa identificar se ela vai ser triângulo, se ela vai ser quadrado, se ela vai ser um retângulo, se ela vai ser um hexágono regular. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Tudo bem? Para calcular a área lateral, você vai somar as áreas do polígono no lateral. Você vai pegar lá as áreas laterais da pirâmide. Então, a área lateral vai ser essa soma. Aí, eu só estou dando a dica aqui para você. Ó. Se a pirâmide é reta, cada triângulo lateral ele é isósceles. E se a pirâmide ela for oblíqua, cada triângulo na lateral ele vai ser escaleno. A área total dela que você pode guardar essa expressãozinha, ó, é a área da base mais a área lateral. Lembra que pro prisma a fórmula da área total, ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que no prisma são 2 bases. Na pirâmide é uma base só. Por isso que eu não multiplico por 2. Tá ok? E o volume dela também é pelo princípio de Cavalieri. Eu não quero demonstrar tudo isso para vocês, que é muito extensa essa demonstração.
o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que isso daqui, ó, a área da base vezes a altura, é o volume do prisma. Então, se você pegar um prisma e uma pirâmide que tenham a mesma altura e a mesma base, significa que o volume da pirâmide é 1/3 do volume que tem no prisma. Então, se você imaginar um prisma de base quadrada com altura 5, e se você pegar uma pirâmide de base quadrada também com altura 5, o volume da pirâmide significa que é 1/3 do volume do prisma. Se você encher a pirâmide derramada dentro do prisma vai só encher 1/3 de toda a sua capacidade. Tudo bem? Então, vocês precisam guardar isso. Cada exercício a gente tem que analisar. E o mais importante está aqui, ó. A gente tem que identificar qual é a base dela. Identificou a base da pirâmide, aí a gente vai poder tomar as decisões adequadas. Ver que a gente vai usar triângulo, quadrado, retângulo, hexágono e tudo mais. Isso foi o que a gente viu ontem. E aí, como foi um pouco mais estressante a aula de ontem, por questão lá de ficar interrompendo e tudo mais, eu resolvi fazer essa revisãozinha com vocês hoje. Tem alguma dificuldade nisso? Vocês estão tranquilos? Tudo bem, meus amores? Sim. Tudo bem? Isso aí. Então, ó. Alguém falou aqui. Mas vamos lá. Eu vou pegar uma nova lousinha. Posso apagar isso? Então, vamos lá. Aí, ó. Aí agora é novidade na aula de hoje. A gente vai ver o que é uma pirâmide regular. Lembra que a gente já estudou prisma regular. Então, para a pirâmide ser regular, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que obedecer duas regrinhas. Primeira, ela tem que ser uma pirâmide reta. Então, não existe pirâmide regular que não seja reta. Isso é importante, Bisteca? Sim, porque se o enunciado vem sem o desenho, mas ele fala que é regular, na hora que a gente for fazer um desenho, for fazer um esboço, a gente vai desenhar uma pirâmide reta, tá? Além dela ser reta, o que significa ser regular? O polígono da base ele é regular. E aí a gente já estudou isso lá naquele capítulo 4. Aí até o Kelvin falou para a gente que é um capítulo importante e ele tem razão. Porque nesse capítulo 4, vocês vão ver que eu vou retomar com vocês aqui bastante conceito. Tudo bem até aqui? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, o que a gente tem de exemplo de pirâmide regular? Eu peguei aqui essa pirâmide de base quadrangular aqui para a gente fazer um desenho em cima dela. Tudo bem? Então, essa pirâmidezinha aqui é uma pirâmide de base quadrangular. Então, ó, quando ele vai dizer que a pirâmide é regular, ele vai dizer lá no nome dela. Então, ele vai falar pirâmide, no quadrangular não precisa, né? Porque quadrado é um polígono regular. Mas, por exemplo, se for hexágono, ele vai escrever pirâmide hexagonal regular. Então, ele vai dizer para a gente que é regular ou não. Aí, galera, presta bastante atenção nessa parte agora. Vamos lá. Algumas coisinhas a gente já viu na aula passada. São esses elementos aqui. Ó. A distância do vértice até a sua projeção ortogonal, que vai estar bem no centro, porque ela é reta, a gente sabe que isso daqui é a altura da pirâmide. E aí que vem a aula lá, Kelvin, ó, que a gente teve lá atrás sobre polígono regular. Como esse polígono aqui é regular, lembra que ele vai cair no centro do polígono. Então, esse segmento aqui, ó, que eu vou pegar do centro dele e vou desenhar até chegar na aresta lateral da pirâmide, esse carinha apótema aqui, do quadrado. Isso, ele vai ser o apótema do quadrado. Ele vai ser o apótema do quadrado. Eu já vou escrever isso para vocês.
Tudo bem? E aí vem um conceito novo para vocês. Se você pega aqui, ó, e une essa pontinha da altura com a pontinha do apótema, você vai formar esse carinha aqui, ó, esse segmento verde, que eu vou chamar aqui de G, que ele é o apótema da pirâmide. Então, a gente tem isso, ó. O H, ele é a altura Bisteca. da pirâmide. Oi, Vai dividir a aresta de baixo no meio? vai. Show. Porque Pode lembra afirmar que que ele é a como ela altura é desse triângulo da reta, face? porque ela é reta, o triângulo da face, ele é um triângulo isósceles. E aí Então eu vai tô ser a altura pegando a do triângulo altura isósceles? dele. É exatamente isso, Kelvin. É isso aí mesmo. Ah, Ó. então, show. Então, o H é a altura da pirâmide. Esse Azinho aqui de baixo, a gente chama de apótema da base. E o G, que é a novidade para a gente, esse G, ele vai ser o apótema da pirâmide. Beleza, meus amores? E o que é o apótema da pirâmide? Ele é a altura da face lateral. Tanto que aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Ó. Ele é a altura da face lateral. Vamos escrever? A altura da face lateral. E aí, o que a gente precisa saber dele, Bisteca? Que os três aqui, como a altura é perpendicular à base, tem uma relaçãozinha deles. Todo mundo está vendo o triângulo que eu desenhei aí dentro? Sim ou não? E esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, eu vou ter essa relaçãozinha entre os três. O apótema da pirâmide ao quadrado é a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Para que serve essa fórmula, Bisteca? Para calcular, na maioria dos exercícios, a altura da pirâmide. Fala, Enzo. Ô, professor, o que é apótema? Tipo assim, eu não entendi isso aí. Tá. Agora O apótema é isso daqui, ó. O apótema, ele só existe em polígonos regulares, tudo bem? Eu vou pegar o quadrado aqui como exemplo. E não vou conseguir colocar, que droga. Vou pegar o quadrado como exemplo. Finge que é um quadrado, tudo bem? O que é o apótema, cara? O apótema, ele é o raio da circunferência que vai ficar dentro do quadrado. É o que deveria ter desenhado ao contrário. Fica mais fácil. Aqui o quadradão. E aí a circunferência. Isso. Eu consigo mover isso? Não. Droga. Consigo sim. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, bicho. Então, ó, isso daqui, ô Enzo, tudo bem?
Aí eu tenho ali, ó, todo polígono que é regular, assim como o quadrado, ele tem uma circunferência inscrita e circunscrita. O raio dessa circunferência aqui, ó, que é o raio da circunferência inscrita, é o que a gente chama de apótema. Beleza? Em qualquer polígono regular. Então, no polígono regular, o apótema significa que ele é o raio da circunferência inscrita. E a gente usa esse nome para o apótema da pirâmide em referência ao apótema da base. Não tem nenhuma explicação para ele chamar de apótema da pirâmide. Tá certo, Enzo? Entendi, professor, que eu não sabia o que que era, entendeu? Então, Mas foi o agora eu entendi. capítulo 4, mas eu falei disso sim para vocês. Ou não? Falou. Falou, Até fiquei Bisteca. calado, eu que não lembro. Agora eu estou preocupado. Então, beleza. Esse cara que é o apótema. Mas aí, Enzo, pode ficar tranquilo, porque o apótema da base vão ser importantes 3 carinhas. O apótema do triângulo, do hexágono regular e também do nosso querido triângulo equilátero, quadrado e do hexágono regular. Esses 3, eles vão ser importantes para a gente. Mas essa daqui vai ser a relaçãozinha, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que a gente vai usar isso. Mas até aqui, alguma dúvida no que eu falei? Não. Tranquilo? Então, ó, não pode esquecer dessa relaçãozinha. O apótema da pirâmide é igual à altura da pirâmide mais esse G, galera, tá claro para vocês o que é o G? O G é o que eu fico mais preocupado de vocês entenderem. O Gzinho ali, ó. Ele é o que dá mais preocupação. Nessa face aqui, ó. Nessa face aqui, que é a face lateral, a gente aprendeu que ela é um triângulo isósceles. Então, o G ele seria a altura desse triângulo. Tá claro? Porque a gente sabe que esse cara aqui e esse cara aqui são iguais, que são as arestas laterais. Então, o G seria a altura dessa face aí. E aí eu vou mostrar num exercício para vocês como que a gente calcula tudo isso. Tudo bem? Eu estou dando esse tempinho Sim. agora. Vocês copiem, tirem print, tirem foto aí, a maneira que vocês quiserem. Quando vocês falarem que está tudo bem, me avisa que eu vou pegar um exemplo aqui, tá? O que eu... Ele não está aqui. Oi, pessoal, vocês estão aí? Vocês entraram tudo quietinho? Então, Bisteca. Oi, Julinha. Julinha aqui. A Julinha já faltou minha aula hoje, hein? Ó. Que absurdo. Será que ela se acidentou na motinha? Não, né? Nossa, Bisteca, que horror. Credo, Bisteca. É só uma pergunta. Acidentes acontecem. Ela pode estar dormindo. Pode estar dormindo. Você dorme muito, Helena? Bastante. Que absurdo.
É bom, né, bisteca? É bom pra quem? Pra você, né? Pra mim, né? Uhum. Vocês estão com saudade de colégio? Morrendo. Eu tô. Ah, vocês estão com saudade de mim? Uhum. Aham. Também estou com saudade. Viu? Vocês não, um dia vocês iam sentir falta da gente. Quantos dias que a gente está em casa já? 60 e poucos, né? Deve Alguém ter faz uns. essa conta? Vou ter que explanar o LC mesmo? O que vai ser fez? LC, uma parte boa de não ter contato social é que não tem resenha, né, LC? Aí não tem choro, né? Então, Não tem porque a gente não vai, né? Porque o LC fica chamando todo dia pra ficar Ah, indo na casa explanou. dele. Pronto. Na Acabou o quarentena. LC. Pode matar. Cancela o Lucas. Cancela. E ele fala que paga o churrasco ainda, cara. Esse LC, nossa. então, galera, ó, presta atenção. Vamos lá. O que eu vou falar aqui serve para a pirâmide quando a base dela for um desses três caras aqui. Triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Quando a base da pirâmide for um desses três, a gente necessita saber o apótema deles. E aí vamos lá, vamos lembrar se vocês lembram lá do capítulo 4 mesmo, que a gente estudou lá atrás. No triângulo equilátero, lembra que todos os lados são iguais, certinho? E aí, esse segmento que eu estou desenhando aqui para a gente, ele é a altura, tudo bem? O apótema seria esse segmento aqui, ó. Vou desenhar em vermelhinho, que estava em azul ali. Então, aqui, esse cara aqui é o apótema. Ei, não deu contraste nenhum. Vou fazer um pouquinho. Esse carinha aqui, ó. Ele é o apótema. Ok, parabéns para mim. Mas, enfim, desenhar aqui. Então, aqui eu tenho tudo, ó. Melhor. Pronto. Aqui tem toda a altura. Então, vamos lembrar lá, vamos revisar. A gente sabe que no triângulo equilátero, todos os lados são iguais, certinho? E aí a gente estudou isso lá no triângulo equilátero sobre ele. Essa altura divide aqui a base em dois pedacinhos iguais, certo? Aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. E esse carinha aqui é o apótema. Lembra que esse ponto aqui vão estar todos os pontos notáveis? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro e tudo mais? Sim ou não? E aí, lembra que o baricentro ele tem uma propriedade bem legal? Que se eu pego que tudo isso daqui é a altura e coincide com a mediana, lembra que esse carinha aqui, ele vai ser 1/3 da altura? Então, eu guardo assim, galera. Ó, o apótema do triângulo equilátero, ele vai ser 1/3 da altura. Então, o apótema do triângulo equilátero, ele vai ser 1/3 de quê? Vocês lembram qual que é a fórmula da altura do triângulo equilátero? A raiz de 3 sobre 2. Isso, L raiz de 3 sobre 2 ou A, dependendo do que você chama o seu lado. Então, ó, a primeira fórmula que você tem que guardar, o apótema do triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 6. Quando que você vai usar essa fórmula aqui? Quando você tiver na pirâmide a base sendo triângulo equilátero. Aí o apótema dela vai ser L raiz de 3 sobre 2. A do quadrado é mais fácil. No quadrado, todos os lados são iguais.
E o apótema do quadrado, eu vou chamar de A4, ele vai ser L sobre 2. Ele vai ser a metade do lado. É o mais fácil que tem, é o apótema do quadrado. Vocês estão vendo que eu chamei de A3, A4, para a gente saber que 4 e 3 é a quantidade de vértices. Então, o A3 é o apótema do triângulo equilátero. A4 é a do quadrado. E no hexágono regular, lembra que o hexágono regular, ele foi dividido em 6 triângulos equiláteros. Lembra? Ó, quando eu passo uma diagonal aqui, a outra diagonal aqui e a terceira diagonal aqui pelo centro, eu divido ele em 6 triângulos equiláteros. Isso aqui tem que ficar bem guardado na cabecinha de vocês. E aí, ó, o que é o apótema, galera? Se vocês guardarem isso, vocês não erram. Não precisa ter decoreba. Em relação ao triângulo, o que esse segmento azul é? Altura. A altura. Então, ó, o apótema do hexágono, ele vai equivaler à altura do triângulo equilátero. Então, o apótema do hexágono vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, são essas 3 fórmulas que a gente vai usar dependendo de como for o exercício. Lembra aqui, ó, que o L que a gente vai usar vai ser o lado do hexágono. Tudo bem? Então, ó, guarda, printa essa telinha aí, tira a foto, porque essas três formulazinhas, elas vão ser importantes para a gente. Tá claro até aqui? Aí vamos lá, ó, vamos com calma agora. Ele diz assim, ó, no primeiro exercício. Isso daqui está na apostila de vocês, eu esqueci a página, de verdade, esqueci de pegar a página dela. Alguém tá com a apostila aberta aí? Página 7, número 1. Isso, esse daqui tá na página 7. Exercício das atividades de sala, número 1. Tá bom? Aí agora a gente já viu o que é um polígono regular. A gente vai ver. Então, olha o que ele fala. Quando a área da base de uma pirâmide quadrangular regular de 12 metros de altura mede 100 metros quadrados, sua área total em metros quadrados é... Então, primeira coisa, é uma pirâmide de base quadrangular. Então, vou pegar aqui, como eu já tenho desenho, vamos lá, adicionar imagem, para facilitar a minha vida, eu vou desenhar essa pirâmidezinha aqui. Tudo bem? Tá, vamos fazer diferente, vou ensinar a vocês. Vamos lá, Bisteca, eu não vou ter toda hora essa pirâmide lá para poder fazer. Para vocês tentarem fazer aí a pirâmide. Vocês vão fazer assim, ó, bem bonitinho, não é difícil. Vocês vão fazer aqui um paralelogramo, certinho. Você começa a fazer o tracinho aqui. Aí vem aqui e faz do mesmo tamanho. E une. Essa é a base. Aí agora a gente vai puxar até o vértice aqui. Eu fiz totalmente errado. Só tem que aprender a mexer nisso. Bom, vocês têm paciência. Ou se vocês não têm paciência, vocês devem estar dando risada de demais. Aí, opa, sociedade. Aí depois que você fez esse triângulozinho, ó, puxa aqui e puxa aqui. E aí formou a pirâmide. Tadã, bonitinha, né? Então vamos lá. Quais são as informações que ele deu pra gente? Vamos por partes. Ele diz que a área da base da pirâmide quadrangular regular de altura 12, ó, 12 é a altura, mede 100. Então, ó, a área da base é 100 metros quadrados e a altura da pirâmide é 12 metros. Tudo bem? E aí ele quer a sua área total.
É isso que ele pede. Lembra que para calcular a área total vai ser igual à área da base mais a área lateral. Galera, vamos conversar. Fala comigo. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, beleza. Não. O que a gente já tem? Vocês concordam que a gente já tem a área da base? Que vale 100? Falta só a área lateral. Isso. Aí agora fala comigo. É isso que eu quero, participação de vocês. Como que eu calculo a área lateral? Vamos ver se vocês estão entendendo essa parte. Descobrir a altura do triângulo isósceles. Isso, ó. O que o Enzo está querendo dizer é o seguinte: para a gente calcular a área, vou pegar aqui que fica mais fácil. Para a gente calcular a área lateral, a gente precisa fazer isso. Ó. Sabe esse triângulozinho que a gente tem aqui na face? A gente vai calcular a área desse triângulo e como ela é regular, todos os triângulos em volta, vocês concordam comigo que eles vão ser iguais? E aí eu vou calcular a área desse triângulo e vou multiplicar por quanto aqui? Por 4. Vocês entenderam esse raciocínio? E aí, vamos lá, galerinha. Ó. Se a área da base é 100, vocês concordam com o tio Bisteca que a base ela mede 10 metros cada lado? Porque a raiz quadrada de 100 vai dar 10. Então, como é um quadrado, cada basezinha dele vai valer 10. E aí, para a gente calcular a área do triângulo, a gente precisa saber qual é o valor desse cara aqui, ó. Porque aí a gente vai fazer, ó, pro triângulo, base 10 vezes esse valor verde, que é a altura, dividido por 2. E aí a gente acabou de aprender que, como ela é uma pirâmide regular, esse carinha a gente chama do quê? Chama de apótema da pirâmide. A gente precisa descobrir o G. Tá certo? Aí vamos lá, ó. Olha que lindo que é o exercício. Ele já deu todas as informações. Qual é o valor da altura? Qual é o valor da altura, pessoal? 12. Olha lá, ó. A altura vale 12. E aí que vem a parte do apótema, ó. Agora a gente vai puxar aqui o apótema, que é esse pedacinho aqui, ó, que é o apótema da base. Quanto... Opa, ficou muito torto. Quanto que vale esse pedacinho aqui, que é o apótema da base? 5. Hã? 5. Por que que ele vale 5? Porque é a metade do lado. Isso, ó. Porque aqui, ó, a minha base, ela não é um quadrado. E no quadrado, para calcular o apótema dele, você vai pegar o lado e vai dividir por 2. Então, em cada exercício, você tem que analisar qual é o tipo de base que ele tem. E essas daqui são as 3 bases que mais caem. Então, esse valor aqui vai ser 5, que é o apótema do quadrado. Aí agora a gente vai fazer Pitágoras para descobrir o G. Agora a gente vai fazer Que vai dar 13. A apótema vai dar Muito 13. bem. Que é um triângulo pitagórico, que é o 5, 12, 13, né? Certo? Posso apagar essa parte daqui? Pode. Vou apagar aqui, ó. Vocês tiraram o print aí, copiaram. Lembrando que depois vai estar lá tudo no YouTube, lá no canal. Então, aqui, ó, eu vou ter que g ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 144 mais 25. O G ao quadrado é igual a 169. Então, o G vai ser a raiz de 169, que costuma ser 13. Certinho? Agora sim. Não acabou. O que vai ser, então, a área total? Faz aqui comigo, vê se vocês acompanham. A área total vai ser a área da base. Qual é o valor dela? 100, Bisteca. Certo? Mais, o que é a área lateral? O que a gente combinou que vai ser a área lateral? São 4 vezes a área daquele triângulo lateral. Então, a área total vai ser 100
mais 4 que multiplica. Como é que calcula a área de triângulo? Ó, a base do Vezes a altura triângulo é dividido por 10. A altura é o G, que a gente descobriu que é 13, dividido por 2. Então, a área total, ela vai ser 100 mais. Aqui você pode simplificar, ó. 5 vai dar a divisão de 10 por 2. 5 vezes 13, isso daqui vai dar 65, né? Então, a área total vai ser 100 mais 4 vezes 65. Isso daqui vai dar 260. Então, a área total é 260 metros quadrados. Qual a alternativa que está aí? Bisteca, Eu errei, 360, né? eu errei. Oi? Não, eu ia falar 360. Eu errei, né? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 24. Eu não errei aqui, eu errei na hora de somar, que burro. Pensei que tinha errado a multiplicação. Então, a alternativa B de bisteca burro. E aí, meus amores? O que vocês acharam? Chatão, né? Tá, Heleninha, eu concordo com você que é chatão. Mas é difícil. Não muito. É trabalhoso. Você tem que ir É, passo a trabalho. passo. Ele dá muito trabalho. Mas lembra que eu já falei isso ontem para vocês? Que essa parte ia dar muito trabalho para gente. Galera, vocês têm que falar só qual que é o horário, que eu acho que a gente começou às 9, vai das 9 às 10 ou vai das 9 às 10 e 10? 10 e 10. Ah, então a gente tem tempo. Galera, ó, tô dando esse tempinho para vocês terminarem aí de dar uma olhadinha, tá? E aí eu vou pôr mais um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos. E aí tirar dúvida comigo, tá bom? Galera aí que é mais quietinha, que fala mais pelo mensagem aqui. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Professor, qual que é o exercício que é para fazer? É o próximo, é o 2. Eu já posso é botar o outra 2? lousa aqui? Pode, pô. Não, mas pode pôr, calma aí, você já foi. Aí a galera tá fazendo aí. Tá, é para fazer o 2 então. Peraí, valeu. Isso, quem tiver com a apostila pode ir no 2. Tudo indo, mas achei meio blá. Eu entendi o blá. Mas tá tranquilo. Muito obrigado, viu, Larinha? Ah, ô professor, eu e a Lara, a gente voltou a ser amigo, pô. Pô, que bom, cara. Fiz até jejum ontem por isso, campanha aqui de oração. Eu tava preocupado com vocês dois. Ai, ai. Só que ela tá meio nervosa comigo porque eu ontem mandei um vídeo de susto pra ela, tipo de noite, assim, de madrugada, assim. Aí ela ficou Até meio eu brava, fico assim. bravo com você nisso. A gente tá de boa já. Galera, deu tempo aí de copiar? Sim ou não? Ah, viu? Você traumatizou ela e ela até sonhou. Olha que absurdo. Então, ó, o próximo exercício, vê se eu tô certo aí. Você que é o cara dos exercícios. Esse exercício 2. Ele já vem com o desenho, galera. Ó. Considere a pirâmide hexagonal regular, indicada na figura. Aí ele pede várias coisas, ó. Calcular primeiro o apótema da base, depois o apótema da pirâmide, a aresta lateral e depois a aresta total. Isso aqui resume o que a gente conversou na aula de hoje.
Tá? E aí as próximas aulas vão ser só aulas de exercício. Tudo bem? Tudo bem. Ó, eu tô dando tempo para vocês tentarem fazer. Quietinho aqui. E aí? Gente, o Bisteca travou para vocês. Não, não travei não, eu tô quieto. Alô? Oi, Travou. eu travei? Pra mim tá Não. normal. Tá. Gente, o Bisteca travou pra vocês, pra mim tá travando muito. Travou. Travou. É porque ele não tá falando. Não, ele travou, ó. Não tá falando não. Então, eu vou interromper aqui e já volto. Tá tudo de boa agora? Tá ótimo. Melhorou. Vou Melhorou voltar bem, agora. real, tipo, não tô zoando não. E você? Tá ótimo. Tranquilo? Tranquilo, professor, valeu aí, me ajuda pra cacete. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, letra A aqui. Ele quer o apótema da base. Que tipo de base que a gente tem? Como ele falou que é uma Hexagonal. pirâmide hexagonal, então a nossa base é hexágono. Então a gente tem que lembrar lá, para calcular o apótema do hexágono, a formulazinha é L raiz de 3 sobre 2. O ideal não é decorar, o ideal é sempre você pensar por que, que o apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2. Porque quando a gente tem um hexágono, né? Quando você tem um hexágono regular, que não seria esse o meu caso aqui, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros e o apótema corresponde à altura de cada triângulo equilátero. Por isso que é L raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então é ideal você ir pensando assim, galera, para não ficar decoreba. Porque decoreba é muito ruim, porque na hora a gente pode se perder. Qual é o valor do lado do hexágono? O lado do hexágono é 4. Então vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 2 raiz de 3 centímetros.
Belezinha? Então, esse daqui é o item A. O item B, ele pede para calcular o apótema da pirâmide. Lembra da relaçãozinha que existe, né? Da relaçãozinha que existe entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura. Então, ele disse que a altura vale 3, certinho? E aí ele quer calcular isso, ó, o apótema da pirâmide. E aí a gente acabou de descobrir que esse cara aqui é o apótema da base. Tudo bem? Então aí você vai lembrar então da relaçãozinha. Que o apótema da pirâmide, ele ao quadrado é a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Então, no nosso caso, o apótema da pirâmide vai ser 3 ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Toma cuidado na hora de fazer a conta, tá bom? Então, g ao quadrado vai ser 3 ao quadrado vai dar 9, mais 2 ao quadrado, 4, e raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, vamos multiplicar aqui, ó. O g ao quadrado vai ser 9 mais 12. Então, o g vai ser a raiz de 21. 21 é 3 vezes 7. Então, nem perca tempo aí em calcular qual é a sua fatoração. E como vai dar dois números primos, nem adianta. Tudo bem? Então, a gente já fez a letra A, a letra B e a letra C. Não, letra B não. Letra C não, quer dizer. Agora sim a gente vai para a letra C. A aresta lateral. E aí ele quer calcular qual é o valor da aresta lateral. Uma maneira de fazer é a gente pegar a face lateral. Porque o apótema, ó, como a gente sabe conceito, a gente pode pensar, esse apótema da pirâmide é exatamente a altura dessa face. Então, ó, eu estou pensando nisso, meus amores, ó. Estou pensando nesse carinha aqui, ó. Essa face que eu vou desenhar para vocês. Aqui em verde. Todo mundo está enxergando? E ele quer calcular esse cara aqui, ó. Vou chamar de X. Ele quer saber o valor da aresta lateral. Seria o segmento VD ali, por exemplo. Tudo bem? Então, como é que eu faço, Bisteca? Lembra que a gente tem aqui um triângulo isósceles. Então, a gente tem esse triângulo aqui, que ele é um triângulo isósceles. E quais as informações que a gente tem desse triângulo? Ó, olha para o triângulo verde. A base dele vale 4. A altura dele, a gente acabou de calcular que é o G, que representa a raiz de 21, certo? Então, essa altura aqui, vou colocar aqui fora, é a raiz de 21, e a gente quer calcular esse X. Lembra que no triângulo isósceles, a gente estudou lá no capítulo 4. A base também divide ao meio. Então, aqui eu vou ter 2. Aqui é a raiz de 21. E aí eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo para descobrir a aresta lateral. Então, eu vou fazer a seguinte continha. Ó. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais raiz de 21 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 4 mais 21. Galera, eu vou fazer direto por causa do espacinho aqui, tá? Então, vai dar 24, vai dar 25. A raiz de 25 é 5 centímetros. Então, a aresta lateral, ela é 5 centímetros. Tudo bem até aqui, galera? O item A, B e C? Bisteca, eu fiz diferente a letra C. Tá, pode falar o que você fez. Eu fiz um triângulo 3, 4 e 5. Perfeito, porque você pegou aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para os seus colegas o que você fez. Aqui tem muita coisa aqui desenhada. Ela fez isso, galera, ó. Do O até o B, ela puxou ali um segmento. Esse do O até o B vale 4, porque aqui lembra que vai formar num hexágono um triângulo equilátero. E aí, do B
até o V é o que você quer calcular, que é o X. E aí ela usou esse triângulo aqui, retângulo, ao invés de usar a face lateral. Foi isso, Ferrari? Sim. Então, bem mais fácil também, muito bom. Por isso que é importante saber o conceito. Por que eu posso afirmar que do O até o B é 4? Porque é o raio da circunferência, lembra? Porque vai ficar bem no centro da circunferência ali. Tá certo? Viu, Kelvin, como é que a gente está usando bastante o capítulo 4? Show. Se não for ele aqui, já era nós. Verdade. E o 4. Galera, posso apagar o A e o B? Pode. Que aí, apagando o A e o B, a gente faz o D para eu dispensar vocês. Não que eu queira, mas é que senão vocês vão chegar atrasados para outra aula ou não vão ter intervalinho aí. Então, aqui, ó, na letra D, ele fala o seguinte: a área total da pirâmide. A gente sabe que para calcular a área total é a área da base mais a área lateral. Então, o que vai ser a área total? Presta atenção. A base não é um hexágono? E aí, lá do prisma, a gente já está calculando a área do hexágono. Lembra que a área da base, como é a área do hexágono, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a área de um triângulo equilátero e o hexágono regular tem 6. Mas, o que é a área lateral? Esse triângulo que eu desenhei aqui em verde, ele é a face lateral. Então, eu vou somar todos. Vocês concordam comigo que tem 6 triângulos iguais a ele? A gente vai ter 6 vezes a área daquele triângulo que é o da face lateral. Então, a área total vai ficar assim. 6 vezes. O lado do hexágono é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais 6 vezes a área do triângulo. Por isso que aqui é legal também, ó, Júlio. Ó. A base do triângulo é 4. A altura dele é a raiz de 21 sobre 2. Então, a área total vai ser, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. 16 dividido por 4 vai sobrar 4. 4 vezes 6 vai dar 24 raiz de 3. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 vezes 2, 12 raiz de 21. Aí eu não sei como é que está na apostila. Pode deixar assim, mas seria interessante a gente lembrar um negocinho assim, ó, a área total é igual 24 raiz de 3 mais 12. Raiz de 21 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 7. Então, a gente pode colocar fator comum em evidência. O fator comum em evidência entre 24 e 12 é o 12. Raiz de 3 e raiz de 21, eu posso colocar a raiz de 3 em evidência. E aí, ó, 24 raiz de 3 dividido por 12 raiz de 3 vai dar 2, mais 12 raiz de 3 vezes raiz de 7 dividido por 12 raiz de 3 vai dar raiz de 7. Isso daqui, como é área, eu vou colocar centímetros quadrados. Pode ser que esteja assim, mas também não. Tudo bem, meus amores? Sim. Aí eu peço que vocês tentem fazer os exercícios dessa parte aí. E aí, na semana que vem, vai ser só exercício, tá bom? E aí eu faço uma revisãozinha com vocês também, a gente combina certinho como que vai ser, porque a nossa prova é dia 27, né? Isso? Acho que sim. Então tá, eu vou mandar uma listinha para vocês, para a prova, para vocês estudarem como eu faço. Aí eu vou ver a questão de valer ponto ou não. Aí depois a gente conversa isso, tá certo? Tá certo. Tudo bem, meus amores? Tudo bem. Tá bom. Todo mundo printou a tela aí? Tá gravado, né? Também tem esse. Aí eu, assim que acabar, aí eu dou umas editadas aqui
para colocar lá para gente. Certo? Então, vou interromper o compartilhamento para dar tchauzinho para vocês. Tchau, meus amores. Beijão. Tchau, Mister. E aí, até semana que vem.